Amém? E quando nós falamos de avivamento, o que vem na tua mente quando se fala de avivamento? Vai haver muita língua estranha, vai haver muito reteté, verdade? Muito movimento, também. Mas existe também outras características de avivamento. E uma das que Deus quer te dar aqui hoje é você voltar a ouvir a voz de Deus. E um avivamento, consequentemente, vai atrair almas. Almas virão, amém? Para o recinto, para a igreja onde você congrega. Porque uma vez você ouvir a voz de Deus, você vai fazer aquilo que Deus manda. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você ouvir a voz de Deus, vai fazer aquilo que Deus manda. E automaticamente, você fazendo aquilo que Deus manda, almas virão. Amém? Almas virão à igreja onde você congrega. Você quer encher esse lugar? Quer colocar gente lá fora? Faz a sua parte. Não deixa somente aqui pelo púlpito. Não deixa somente pela pastora. Faz a tua parte como um evangelista do Senhor. E quando nós falamos de evangelista, não é só aquele que é consagrado e senta aqui na frente. Você é um evangelista do Senhor. Amém? Você pode fazer um avivamento. Você pode ser um ganhador de almas. Mas para isso você tem que estar ouvindo a voz de Deus. Você lembra quando você ouviu a voz de Deus? Você lembra quando você ouviu a voz de Deus? Ah, pastor, eu lembro. Foi um dia que eu estava muito tribulado e eu abri a Bíblia e Deus falou comigo através da palavra. Deus também fala através da palavra. Mas nessa noite eu não quero falar do que Deus fala através da palavra. Eu quero falar do que Deus fala contigo aí, agora, nesse momento, aonde você está. Porque, irmãos, nós temos uma comunhão com Deus. E Deus, Ele fala, além do que está na Bíblia, Ele fala com você pessoalmente também. Mas para você identificar a voz de Deus, existem algumas coisas que Deus exige. Alguém tem que caminhar para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Muito se fala do novo convertido. O novo convertido, ele tem um gás terrível, né? O novo convertido, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele sobe monte, ele desce monte. O novo convertido, ele tem força para ganhar almas para o reino de Deus. Não é verdade? Mas aí você vai ficando um pouco, vou facilitar, envelhecido na presença de Deus. Não de idade, na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, você não fica velho. Você fica com tempo de cara. Você fica com 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente. Mas aí você começa a não ouvir mais a voz de Deus. Isso é que é o perigo. 1 Samuel, capítulo 3, nós temos aqui uma mensagem. Abra aí, já viu? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Irmão, imagina que se tirassem a Bíblia de você, arrancassem a Bíblia de você, tirassem a palavra do Senhor e não pudesse mais pregar a palavra de Deus na igreja em lugar nenhum, como em alguns lugares já tem aí. Em alguns lugares existe isso. Você não pode ficar com a Bíblia aberta, você não pode ter uma Bíblia dessa em casa. Então você tem que guardar a palavra do Senhor na tábua do teu coração. Mas também você tem que ter uma intimidade com Deus para ouvir a voz dele, para ele te dar uma direção. A palavra de Deus diz que nesse tempo aqui de Samuel, não havia nenhuma visão manifesta, não havia nenhuma coisa extraordinária. O que o profeta falava, ele assinava embaixo. O que o homem de Deus ele falava, era aquilo que valia. Era aquilo ali que valia, era aquilo que prevalecia. Nessa época aqui de Samuel. Mas a Bíblia diz que sucedeu no verso 2, que estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a se escurecer e não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus,
o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar a segunda vez. Samuel levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Olha que interessante. Samuel, ele estava ouvindo a voz de Deus, mas não identificava a voz de Deus. Ele não identificou que era o próprio Deus falando com ele. O profeta Eli, um homem já avançado de idade, um homem que já teve uma intimidade com Deus, já conhecia a voz do Senhor, mas já estava avançado a idade, já não estava com aquele vigor físico mais, já estava chegando ao fim a sua carreira profética, vamos falar assim. Os seus filhos já haviam se corrompido, ele já tinha feito aquilo que o Senhor havia mandado. Muitas pessoas colocam a culpa em Eli por os seus filhos ser rebelde, mas na verdade não é essa. Ele instruiu os filhos, ele orientou os filhos, mas como ele já estava em avançado dia de idade, como ele já estava envelhecido, não tinha mais nenhum domínio sobre os seus filhos. Os seus filhos passavam por cima da sua autoridade. A Bíblia diz que ele já estava bem avançado de idade. E o Senhor começa então a levantar um outro profeta no lugar de Eli. E esse profeta é o profeta Samuel, o homem a qual Ana orou por ele. Quem lembra de Ana? Ana não podia ter filho, uma mulher estéril, e orou e pediu a Deus um menino, e Deus deu Samuel para ela, e ela entregou para o Senhor para que Eli cuidasse. E a Bíblia diz que o profeta Samuel, esse jovem, é um congresso de jovens, sim ou não? Todos aqui são jovens. Esse jovem, ele dormia perto da arca do Senhor, pastor. Ele dormia perto da arca, que significa a presença de Deus. Aleluia. Ele dormia perto da arca do concerto, perto da arca que representava a presença de Deus. Aonde essa arca era levada por Israel, milagres aconteciam, guerras eram vencidas, batalhas eram vencidas, porque a presença de Deus estava nesse lugar. A presença de Deus ia na frente. E o profeta Samuel, ele dormia perto da presença de Deus. Glória a Deus. Não era qualquer um que podia estar ali. Não era qualquer pessoa que poderia dormir perto daquela arca. Nós sabemos a história que roubaram a arca do Senhor. Eu não quero fugir muito do tema. Roubaram a arca do Senhor e levaram para uma outra terra, onde havia ali um templo, onde havia Dagom, havia uma estátua ali, que ficou cara a cara com a arca de Deus. E Deus, eu já falei aqui, o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide o teu templo com ninguém. Amém? Bate no peito assim, ó. Quem mora aqui é o Espírito Santo. Não pensa você, irmãos, que o diabo ele fica junto com o Espírito Santo dentro de você, não. Uma hora é o Espírito Santo, outra hora é o diabo. Uma hora é o diabo, outra hora é o Espírito Santo. Não. Ou mora o Espírito Santo aí, ou mora o diabo. Não tem outra coisa. Amém? Ele não fica junto, não. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que essa arca ficou dentro do templo, de frente à estátua de Dagom. Acordaram e viram aquela estátua ali com as mãos cortadas. Depois viram ela sem cabeça. Depois viram sem cauda. Aquela estátua ela se curvou diante daquela arca. Uma simples arca para alguns. Mas nós sabemos que aquela arca representava o próprio Deus. E Deus não ficou olhando para o diabo ali, vai ficar encarando? Não, peraí, vou cortar teu braço, ou seja, vou cortar tuas forças, vou fazer você se curvar de mim e vou cortar tua cabeça. Foi isso que aconteceu naquele lugar. A arca do Senhor por si só se defendeu.
E alguém falou, como é que alguém entrou aqui e cortou a cabeça de Dagon? Alguém entrou aqui e cortou os braços de Dagon. Quem fez isso? Ninguém entendia que era a própria arca de Deus fazendo aquilo ali. Aleluia. Então Samuel está deitado perto dessa arca. Olha o perigo. Mas ele era um homem de Deus. Ele era um jovem que foi apresentado consagrado ao Senhor. Amém? Quando você consagra uma coisa a Deus, aquilo ali só serve para aquilo que você consagrou. Se você compra um violão, aquele violão, por exemplo, ele é para louvar o Senhor, sim ou não? Então não pode cantar Roberto Carlos dele. Não pode cantar Amado Batista dele. Está me entendendo? Não pode cantar, né, outras músicas a não ser músicas que adoram o Senhor, já que foi consagrado. Se foi consagrado é para isso. Amém? Então é isso aí. Então quando você consagra qualquer coisa para Deus, você está consagrando para uma finalidade. É só para isso aqui. Consagrou a bateria, consagrou o templo, então aqui nunca pode haver um balhão. Nunca. Que foi consagrado a Deus. Está entendendo o mistério? Aqui nunca pode ser outra coisa porque foi consagrado ao Senhor. Está me entendendo? Isso quando você consagra. Então Samuel ele foi consagrado para ser profeta do Senhor. Então ele tinha que ser um profeta de Deus. E a Bíblia diz que ele começa a ouvir a voz de Deus ainda muito jovem, ainda muito cedo. Quantas pessoas aqui que são de berço evangélico, que a mãe consagrou você no ventre da tua mãe, que a mãe consagrou você quando você estava sendo gerado, que a tua mãe, ela entregou você na igreja, o pastor apresentou, Senhor, eu consagro meu filho a ti. Você foi consagrado. Quantas pessoas aqui foi consagrado ao Senhor? Para que Deus fizesse uma grande obra na sua vida. Aleluia. Quantas pessoas foram consagradas? E eu te pergunto, você está fazendo aquilo para que você foi consagrado? Hã? Você está fazendo aquilo para qual você foi consagrado? Ou não? Se você foi consagrado, você tem que fazer. Deus me chamou para ser profeta, então eu vou me preservar como profeta. A palavra de Deus diz que Deus começou a falar com Samuel, presta atenção. Começou a falar com Samuel. Isso aqui é mistério de Deus. Existem algumas pessoas no nosso meio que Deus quer ter um relacionamento sério, mas ainda não entendeu o mistério. Não entendeu, ainda não identificou a voz de Deus na sua vida. Isso aí, irmãos, alguém vai ter que orientar você a ouvir a voz de Deus. Você vai ter que procurar uma pessoa mais experiente. Pode ser a pastora, pode ser o obreiro, pode ser o missionário, pode ser alguém que ainda ouve a voz de Deus e identifica ela para te orientar. Isso aí é a voz de Deus. E eu te pergunto, quem você está ouvindo? Pergunta para o teu vizinho, quem você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? A gente vê, irmão, você que a oração do irmão, você que ouve vozes. Se for voz de Deus, amém. Deixa eu ouvir. Agora se não for, vamos repreender em nome de Jesus. Certo? O profeta Samuel, esse jovem, ele não consegue identificar a voz que está chamando ele. E ele, por ser um homem obediente, por ser um servo disposto a servir, olha que tremendo, disposto a servir, ele está morando no templo. Ele é um servo do profeta. Ele está sendo gerado para ser um profeta, para assumir o lugar de Eli. Então ele está disposto a servir a Deus. E a Bíblia diz que por 3 vezes o Senhor fala com ele e ele não identifica a voz. Até que o profeta Eli fala para ele assim: olha, o negócio é o seguinte. Quando você ouvir essa voz de novo, você vai falar isso. Ó. Verso 9. Pelo que ele disse a Samuel: vai deitar, e há de ser que se chamar dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Olha aí, como é que nós temos que referenciar? Nós somos servos. E servo, a Bíblia diz que servo não sabe aquilo que o Senhor vai pedir. Servo não sabe o que o Senhor vai querer. E ele prontamente fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando nós lemos aqui: fala, Senhor, que o teu servo ouve, estou aqui para o que der e vier. Aleluia. Estou aqui pronto a fazer o que tu me ordenar. Não sei o que é. Antes mesmo de saber o que é, já está falando: conta comigo. Eis-me aqui. Pode contar comigo. Com quem Deus pode contar aqui nessa noite? Com quem Deus pode contar aqui nessa noite?
sem você saber o que é? Mesmo sem você saber o que é, Deus pode contar contigo? Hã? Isso é ser servo. Isso é ser servo. Senhor, faz da minha vida o que tu bem entender. Faz da minha vida o que tu bem queres. Isso é servir. O servo, ele não escolhe em que quer servir. O servo, ele serve. E não é o servo maior do que o seu senhor. Amém? O servo, ele obedece. E a Bíblia diz que Samuel, ele aprende agora como tratar, como reverenciar a Deus. Ele aprende agora como responder ao Senhor. Agora vamos chegar aqui numa área. Irmão, como é que você fala quando a tua mãe, o teu pai, o teu avô, ou o teu tio te chama? Como é que você fala com ele? Fala, coroa! É assim que você fala com ele? Hã? Fala, velha! É assim que você fala com ela? Hã? Como é que você fala com a tua mãe? Como é que você fala com o teu pai? Como é que você fala com o teu avô quando ele te chama? Hã? E aí, coroa? Fala aí! Hã? E aí, coroa? Fala pra mim! E aí, velho? Como é que você fala com ela? Hã? Senhora. Já tem gente que chama senhora, mas eu estou falando aqui que é isso, então é que chama mesmo. Já o chama. Fala, coroa. Fala, velho. Né ou né? Fala, sogrona, né? Hã? Fala, sogrão. Né? Tem aquela... Nós sabemos que antigamente isso aí era o quê? Falta de respeito, não é verdade? Eu fui ensinado, desde pequeno, que alguém mais velho que a gente tem que chamar de senhor. E senhora. É mais velho, tem que respeitar. Apesar que os próprios mais velhos de hoje não me chamam de senhora, não, mas tem que falar, irmão. Amém? É senhor, senhora. Sim, senhor, sim, senhor, senhora. É o respeito. Então o profeta Samuel, aqui, o Eli, ele ensina a Samuel a tratar com Deus. Ele não pode chegar e falar para Deus assim, para coroa, não pode. Ele não pode falar, fala aí, cara lá de cima, não pode, não é isso. Ele tem que reverenciar a voz de Deus. Ele tem que reverenciar como falar com Deus agora. Você está me entendendo? E ele ensina para ele, ó, o homem, o profeta agora, ele ensina a Samuel de como conversar com Deus, de como começar um diálogo com o Senhor. E aí? Está disposto a começar um diálogo com Deus hoje? Pergunta para o teu vizinho se ele está disposto a começar um diálogo com Deus hoje. A primeira coisa que você tem que aprender é respeitar a Deus. Hoje nós chegamos na presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Chegamos na presença do Senhor, batemos no peito do Senhor, estou aqui, ou tu faz, ou tu faz, ou tu faz, ou eu te pego, ou tu faz, ou tu vai ver. Não, espera aí. Ele é Deus e nós somos servos. Ele é Senhor e nós somos servos. Temos que chegar com respeito para o nosso Deus. Temos que chegar reverenciando o nosso Deus. Afinal, Ele é Deus. Sim ou não? Sim. Afinal, Ele é Deus. Eu vi uma irmã, ela agora é evangélica, mas ela foi macumbeira de terreiro. Quando o diabo está dando a sua consulta lá, irmãos, o diabo exige silêncio. Quantas vezes o pastor fala para o irmão, irmão, na hora da pregação, não conversa não. Quando pensa que não, o irmão está lá. É ou não é? Falta de respeito com Deus, falta de respeito com o ministério, falta de respeito com a nossa, com o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. O diabo tem mais respeito no centro de macumba do que Deus na casa dele. Olha que negócio esquisito. Você está me entendendo? É verdade. O diabo fala, se tu falar, eu vou quebrar tua perna. Se tu falar, eu vou destruir teu carro. A pessoa fica quietinha. Aí alguém conversa com ela. Agora, o homem de Deus fala, irmão, não conversa não, irmão. É a mesma coisa falar assim, irmão, pode conversar à vontade, deixa eles falando sozinho. Você está me entendendo? Isso é falta de respeito para com Deus. Então o profeta Eli, ele está instruindo a Samuel, servo de Deus, novinho, um jovem, a ouvir a voz de Deus. Quando ele falar contigo, fala, Senhor, porque teu servo ouve.
Não chega para ele e fala, coroa, fala aí. Não. Bate no peito, ó Senhor. Não. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aí agora ele começa no verso 10. Então veio o Senhor a Eli, e ali esteve e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Samuel não inventa nada. Samuel, ele faz do jeitinho que o profeta mandou. Samuel, ele obedece do jeito que o profeta falou para ele fazer. Ele não muda, ele não inova, ele não faz nada. Ele fala do jeito que o homem de Deus instruiu ele. E aí a conversa continua no verso 11. Então disse o Senhor a Samuel, eis aqui eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. E aí depois você vai ler o que Deus falou para Samuel. Eu quero só ficar na questão de você ouvir a voz de Deus. Samuel agora já está ouvindo a voz de Deus, sim ou não? Quando Deus chama ele de novo, ele não vai precisar ouvir o profeta Eli, porque ele já identificou a voz de Deus. Aleluia! Amém? Ele já identificou a voz de Deus, irmãos. É uma coisa você está começando, uma coisa você é novo convertido, uma coisa quando você está vindo para a igreja. É normal você pedir uma orientação na palavra, é normal você buscar um profeta, você buscar uma mulher de Deus, um homem de Deus, você ir buscar alguém para orar por você. Mas você precisa aprender a ter intimidade com Deus, você precisa aprender a ouvir a voz do teu Senhor, você precisa entender que Deus ele quer conversar com você, irmãos. E quando eu falo conversar com você, não é você ler a Bíblia somente, não. É falar com você assim, ó, na intimidade. Amém? Você está na rua e Deus falar contigo, vira à esquerda, você virar à esquerda. Vira à direita e você virar à direita. Não vai para tal cidade não, você não ir. Não faz isso não, que eu não me agrado, e você não fazer. Isso é intimidade com Deus. Mas muitas pessoas, conforme vai ficando velho na igreja, vamos botar assim, vai fazendo tempo de casa na igreja, 10 anos, 20 anos, não vai ouvindo mais a voz de Deus, começa a ouvir a sua própria voz. Aleluia. Se distancia da voz de Deus, já não ouve a voz de Deus com tanta lucidez, e ouve a si mesmo. O que Deus fala para ele, o que Deus fala para ela, não serve, e sim o que eu acho. Olha o perigo disso. Abra aí a sua Bíblia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis. A partir do verso 1 Reis, capítulo 3, eu não vou ler tudo, vou resumir, porque é grande. Nós vemos aqui um profeta velho ensinando um profeta novo. Sim ou não? Aprendemos agora aqui, né? Um profeta velho ensinando um profeta novo. E esse profeta novo, ele vai tomar o lugar do profeta velho que está ensinando. Está me entendendo o mistério? Irmãos, Deus ele conta com você. Deus ele vai contar com a nova geração. Ele conta com os novos que estão chegando. E muitas das vezes os novos vão encontrar barreira. Porque existem pessoas ciumentas, pastor, sabia? Existem pessoas que não querem ensinar a alguém a ouvir a voz de Deus. Não, vai que ele aprende aí. Eu não vou ensinar ele a pregar não, porque quando ele aprender a pregar, vai tomar meu lugar. Eu não vou ensinar ele a louvar não, porque daqui a pouco vai estar louvando no meu lugar. Eu não vou ensinar ele a orar não, porque daqui a pouco ele vai estar orando que nem eu. Eu não vou ensinar ele a fazer o que é certo não, porque senão daqui a pouco ele está orando no meu lugar. Ei, existem pessoas assim. Não foi o caso desse homem, Eli. Ele ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Ele não ficou, não, vai sair a coisa da tua cabeça. Não, ele instruiu. Mas nós vamos ver aqui agora, no 1 Reis, capítulo 13, uma coisa diferente. Que o profeta novo também encontra na igreja. Infelizmente encontra. Eu sei que aqui não tem isso, amém, irmão? Aqui não tem. Mas em outros lugares aí tem. Sim ou não? Tem.
Tem. Ciúme no ministério, ciúme no grupo de louvor, ciúme no grupo de oração. Existe isso. Existe. Olha o que diz aqui a palavra. Verso 11. Morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: ao guardarem um jumento, e ao guardarem o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo do carvalho. E disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e comeremos pão. Porém ele disse: eu não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água deste lugar, porque me foi dada uma palavra, que ali não comerás pão e nem beberás água, nem tomarás, nem a tornarás ir pelo caminho que foste. Então lhe disse, também eu sou profeta como tu. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: vais voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha a importância de você identificar a voz do teu Deus. Olha a importância de você identificar quando Deus está falando contigo. Sabe o que é isso? Discernimento. Discernimento, porque alguém pode enganar você. Alguém com palavras persuasivas, alguém com palavras preparada, pronta, amém, para colocar você às vezes contra o teu pastor, contra o teu ministério, para provocar inveja dentro da igreja, pessoas com profecias preparadas, isso aqui é uma revelação de Deus, pessoas que estão preparando um recado para te entregar, para aquilo que você quer ouvir, e não aquilo que Deus quer falar, você está me entendendo? Então fica ligado, pessoas que vão falar que teu tempo acabou aqui neste lugar, que a tua bênção não chegou porque você congrega aqui nessa igreja, se prepara porque tu vai ouvir isso, e quando você ouvir isso, não é Deus falando isso, senão já te falaram isso se já não chegou no teu ouvido esse recado, você está me entendendo? E aí você tem que estar ligado, você tem que ficar vigilante, para ouvir a voz de Deus. Olha, vigia, carnando por onde tal. Irmão, Deus pode até mandar você vigiar, mas Deus não vai colocar você contra aquela pessoa. Profeta de Deus, homem de Deus, não faz isso. Não faz isso. Uma irmã me procurou e falou: pastor, eu fui num tabernáculo. Felizmente, né? Eu sei que tem tabernáculo de Deus, mas existe muito tabernáculo que briga das coisas de Deus. Não tem uma coisa séria. Então alguém chegou e mandou, na profecia, que aquela mulher largasse o seu marido, largasse o seu esposo. E ela era casada. E ela tinha filhos. Tinha uma vida estável. Mas porque o homem não ia na igreja, mandaram uma profetada para ela, dizendo que ela era uma mulher especial, escolhida de Deus, uma mulher ungida do Senhor, encheu o ego dela, está me entendendo? Encheu o ego dela e falou: e teu marido é uma pedra de tropeço, e eu vou tirar ele do teu caminho, eu não uni vocês. E o que aconteceu? Aquele casal bonito, aquela família linda se desfez, porque um profeta do cão, uma pessoa enviada de Satanás, amém? E corrompeu aquele casal. E também aquela pessoa não teve sabedoria para ouvir a voz de Deus, não teve discernimento para ouvir a voz do Senhor. Amém, irmão? Então nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ouvir a voz de Deus, porque vai chegar outras vozes até ter ouvido. E se você estiver preparado a ouvir a voz de Deus, tu vai saber que não é do Senhor. Você está me entendendo? É sério? Olha aí, o homem de Deus aqui, ele vai e ele mente para o profeta: o Senhor falou comigo. Deus te deu uma orientação, Deus te deu uma ordem, e alguém vai querer mudar. Alguém vai querer fazer diferente. Você está me entendendo? Alguém vai querer que você faça diferente. Então você tem que estar ligado. Esse homem de Deus, ele foi vigilante até aqui, até encontrar um outro profeta. Um profeta de nome. Um
um profeta reconhecido. Agora vamos lá, vamos na revelação de Deus. Irmãos, o profeta pode ter até nome, o profeta pode ser até conhecido, mas cuidado, vigia, porque Deus tem uma intimidade com você e Deus, Ele quer esse relacionamento contigo. Você está me entendendo? Não olha para o profeta. O profeta é de renome nacional, o profeta é de renome estadual, internacional, não interessa. Não olha, mas ele não ia mentir, gente, cuidado, vigia. Não estou falando que todos, mas você tem que estar ligado. Porque sempre tem um para passar a mão na cabeça. Sempre tem um para fazer um cafunézinho, né, na tua cabeça. Então cuidado, vigia. Fica ligado. Cuidado. Quando vê muita profecia de bajulação, eu vou ser bem claro. Bajulando muito você, que você é uma bênção, que eu sou contigo, não temas, eu vou te dar vitória, tu és especial, 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 tu és maravilhoso, olha, tu és meu escolhido, e não tiver nenhuma exortaçãozinha, não tiver nenhum puxão de orelha, desconfia. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele exorta e consola, Ele exorta aquele que Ele ama. Se tu está recebendo só profecia boa, só aquilo que te agrada, vigia. Vai ganhar um carro, oh glória! Vai ganhar uma casa, oh glória! Mas não toma aquela profecia, te conserta, se apruma diante de mim, vai ler minha palavra, vai jejuar, vai buscar na madrugada. É isso aí. Deus, Ele pode até falar, eu vou te dar um carro, eu vou abençoar teu casamento, mas eu quero tu na minha presença, eu quero que você leia mais a minha Bíblia, eu quero que você ore mais, eu quero que você jejue, eu quero que você jejua, eu quero que você saia desse laço que o aniversário preparou. É isso aí, irmão. Então cuidado, diga para o seu irmão, cuidado. Cuidado. Está me entendendo? Muito, elogio. Todo lugar que você vai, tu recebe uma profecia. Todo culto, cuidado. Nem todo culto Deus vai te dar uma profecia. Deus não é obrigado a falar com você todo dia de culto. Uma vez a irmã falou comigo assim, pastor, eu vou no tal lugar, não vou falar o nome não. E todo dia é a mesma coisa. Eu falei, irmã, que isso, irmão? Para com isso. Eu acho que ela falou comigo assim, o homem até esqueceu que ele já tinha profetizado sobre a mim. Eu falei, você teve esse entendimento? Então tá na hora de você parar de lá. Uma hora Deus vai te abençoar, a porta está aberta. No outro dia, olha, a porta espera. Eu estou abrindo. Que negócio é esse? Se abriu, está aberto. Se Deus abriu, abriu. Agora já mandou esperar. Que negócio é esse? Está meio confuso o negócio. Então sai fora. O que Deus quer falar contigo aqui hoje é que Ele quer construir uma intimidade contigo e você vai ouvir a voz. Quando alguém chegar perto de você, entregando qualquer coisa, vai falar no teu ouvido assim, meu filho, não sou eu. Eu lembro um dia que eu estava numa vigília lá na Rocinha. Vigília da restauração. Eu era mais jovem, era solteiro. Então, comigo, jovem, solteiro, ele tem que buscar Deus. Vai buscar Deus. Vai buscar o Senhor. A melhor coisa que você faz, vai buscar Deus. Mas vigia também. Eu lembro que nessa vigília, lá o nome dava-se Encontro de Vaso. Então era uma profetada, era uma confusão. Um falava esse que eu te digo, o outro fala esse que eu te falo, o outro falava assim, eu vou falar agora, e aquela coisa toda. Até que Deus levantou um homem de Deus naquele lugar e falou assim, eis que eu falo convosco, calai-vos perante mim, não estou falando na boca de vós, diz o Senhor nesse lugar. E ai daquele que brincar. Foi sério o negócio. Rapidinho, cada um botou sua barrinha de molho, ficou quietinho, acabou. Deus começou a revelar os podres de alguns lá, começou a falar realmente o que estava acontecendo, porque se alguém tinha dúvida, Deus foi aprofundando. E aí, se tivesse alguém ali, falou, eu vou aprofundar mais, hein? Começou, quando Deus ia no detalhe, calava um. Então é sério, irmão. Deus, ele é tremendo. Não pode brincar com essas coisas. Deus é tremendo. O profeta de Deus, se ele é profeta de Deus, ele não vai ser bajulado. Profeta de Deus, que é muito bajulado, tem alguma coisa errada. Profeta de Deus, que todo mundo quer estar perto dele, tem alguma coisa errada. Você está me entendendo? Eu estou falando profeta de Deus. Porque profeta de Deus fala aquilo que Deus manda. Profeta de Deus não esconde, não bota nada debaixo do tapete. Profeta de Deus é amigo de Deus. Ele é amigo de Deus. Amém? E muitas das vezes ele tem amigos.
Claro que tem, mas são poucos. É sério. Eu estou com um profeta do Senhor para te dar um recado aqui. E Deus, Ele quer fazer de você um profeta de Deus. Profeta de Deus, igual João Batista, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, porque não entregou aquilo que alguém queria ouvir. Ele falou o que Deus mandou. Então o profeta de Deus, muitas das vezes, se falar a verdade, vai ficar sem o jantar, vai ficar sem a pizzaria, vai ficar sem aquele almoço, não é verdade? Eu conheço alguns profetas que todo dia tem almoço para eles. Todo dia tem uma casa para eles almoçar. Mas também vai lá saber o que ele está entregando lá. Vai saber o que ele está entregando. Eu, de experiência própria, andei com alguns irmãos lá no Rio, vou falar, né? E quando tinha uma mesa farta, o negócio mudava. Quando comia alguma coisa, era uma profetada, uma profecia daqui, profecia dali. Aí quando a irmã veio com suco de laranja, era outra profecia. Daqui a pouco veio com pudim, era outra profecia. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, essa irmã vem com outra coisa lá agora, esse negócio. Não, mas Deus também me mostra, e Deus também me mostra, e Deus também me mostra. Mas ela também gostava disso também, entendeu? Chamei no cantinho e disse, irmã, vigia. Muitas pessoas vêm aqui, se sentam na mesa contigo, como que é teu. Tá? Tu tem entregado aquilo que você quer ouvir. Mas Deus manda te falar isso. Fui entregando, falando o que Deus mandou. Eu e um outro homem de Deus, servo do Senhor, entregamos ali e deixamos. Pensa que a gente voltou para lá? Pensa que nós voltamos para ser convidados para almoçar lá? Pois já sabeis. Perdemos um banquete maravilhoso, mas também fizemos o que Deus mandou. Você está me entendendo? Ficamos bem com Deus. E é isso que o homem de Deus tem que fazer. Então esse homem de Deus aqui no verso 18, ele diz assim, eu também sou profeta. Rapaz, eu também ouço a voz de Deus. Eu sou igual a você. Eu sou homem de Deus igual a você. Eu sou cristão, sou servo de Deus. Eu oro, eu jejum igual a você. Mas olha aqui, E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E voltou ele e comeu pão em casa, bebeu água. E o Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar. Olha o que Deus fez, hein? E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor. Deus usou quem? Aí agora Deus usa o profeta que mentiu para ele. Sabe por que estava acontecendo? Deus ali permitiu para testar aquele profeta se ele ainda estava ouvindo a voz de Deus. Está me entendendo? Deus permitiu esse profeta aqui, mentir, esse profeta falar alguma coisa com aquele homem de Deus ali, para saber se ele ainda estava ouvindo a voz de Deus. E aí agora Deus usa esse profeta agora para repreender ele. Olha o que Deus faz. Olha no verso 22. No verso 21. E clamou o homem de Deus e vieram de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que dissera para não comer pão nem água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Sucedeu que depois comeu pão e depois bebeu água, aguardou o jumento para o profeta que fizera. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade, o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Olha aí. Prestou atenção no que nós lemos aqui? Esse homem de Deus, ele foi provado. Deus permitiu que alguém lhe entregasse alguma coisa, falasse alguma coisa contrária ao que Deus havia falado. Você está me entendendo? Isso acontece. E aquele homem foi rebelde e ouviu a voz
do outro profeta. Deus não se contradiz. Você fica indo numa igreja aqui, numa igreja ali, numa igreja assim, no tabernáculo ali, numa irmã de oração ali, na irmã da Doquinha, na irmã Chiquinha, na irmã Chiquitita, e depois não sabe nem qual é a voz que Deus falou contigo. Você perdeu a voz de Deus. O que Deus falou com você? Não sei. Em qualquer lugar que eu vou, alguém fala alguma coisa. Está me entendendo? Está perdido, não sabe mais ouvir a voz de Deus, não identifica mais a voz do Senhor, de tanta coisa que você ouviu, de tanta coisa que você absorveu, e agora você não sabe mais o que fazer, você não tem mais. Qual é a direção que eu tomo? Não sei. Pessoas que falam que Deus mandou ele sair da igreja, e ele saiu e daqui a pouco não foi Deus. Eu conheço um monte. Pessoas que falou para ir para tal lugar, e daqui a pouco não foi Deus. Pessoas que mandou pulando, Deus mandou que essa aqui é minha varoa, aí casa com a varoa, daqui a pouco não foi Deus. Que negócio é esse, irmãos? Que mistério é esse? Eu tenho que identificar a voz de Deus. Se foi Deus que mandou, se foi Deus que me deu, se foi Deus que mandou ir para ali, Ele vai me garantir. Ele vai me garantir. A pastora mandou viajar e ir para uma cidade bem longe, distante. Se foi Deus, então vai. Agora, se não foi, vai passar a prova. Se não foi o Senhor, Deus. Às vezes tem aqueles amigos, irmão, aquelas pessoas próximas ali, que quer o teu bem. Quer o teu bem. Acontece. Quer o teu bem. Então conhece aquela pessoa, está afim de você, e o camarada está ali, aí começa a falar, não, é de Deus o negócio aí. Não é de Deus. Mas é amigo teu, quer o teu bem. Mas você tem que ouvir primeiro a voz de Deus. Pode ser, tem que ouvir a voz de Deus. Esse é o segredo. Então, nós vemos aqui claro que esse homem, esse profeta de Deus, ele morreu cedo, acabou o seu ministério, porque ele não ouvia a voz de Deus. Então, guarda a primeira voz que você ouviu, que é a voz de Deus. Guarda a primeira intimidade que você teve para com o teu Senhor. Deus, nessa noite, Ele quer voltar a ter intimidade contigo. Ele quer falar com você, assim como Ele falou com Samuel. Chamar você pelo nome. Já pensou? Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Já pensou Deus chamar você pelo nome? Já pensou Deus te chamar você para orar de madrugada, como Ele fazia antigamente, e você vira para o lado e rompe e não ora mais? Que tremendo! Já pensou? Você está andando no meio da rua e Deus falar com você, meu filho, não entra aí não vai por esse caminho aí não, sai daí, vai para outro lugar. Meu filho, não sai de casa hoje não. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas pagaram preço alto? Como você viu aí pessoas, homens de Deus, às vezes que ia viajar. Eu lembro uma vez que eu ia viajar, estava tudo preparado para viajar, eu estava até ansioso lá por dia da viagem e tal, e já estava tudo marcado, tinha convidado alguns amigos para viajar. Eu falei, poxa, vamos viajar, estava tudo certo. Organizei os pregadores da igreja, aí daqui a pouco a irmã me liga, pastor, a minha filha teve um sonho com o Senhor. Ela chegava na igreja, e quando chegava na igreja tinha um caixão. E tinha muita gente chorando. E quando ela olhava dentro do caixão, era o Senhor no caixão. Eu não sei se o pastor vai fazer alguma viagem. Eu não sei se nesse feriado o pastor vai visitar alguém da família longe. Mas ela mandou entregar isso para o Senhor. Essa pessoa não vai na minha igreja. Essa pessoa não tem intimidade comigo. Então eu entendi que era a voz de Deus, que não é viajar. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu cancelei tudo. Não vou viajar. Agora vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Cuidado. Tem que estar ligado. Tem que estar vigilante. Deus ele quer que você volte a ouvir a voz dele. Nessa noite nós vamos orar para que Deus tire toda a tranqueira, tire todo entulho dos nossos ouvidos que nos impede de ouvir a voz de Deus. Que nos impede